gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da nossa experiência trabalhando com embarcações elétricas. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Tá, então tem que falar bem perto. Pronto, é o jeito. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência lidando com embarcações com propulsão elétrica, grande parte com propulsão solar. Pronto. Estou me entendendo aqui com os aparelhos, né? Eu gostaria de começar lembrando a frase do Antoine Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Por que isso? Porque na atualidade nós temos muita gente empolgada com propulsão elétrica, com carro elétrico, com barco elétrico, com tudo elétrico, e muitas vezes esquece que nada vem de graça, né? Então um painel solar, eu já conversei com pessoas que acham que a energia vem do nada. Não é bem assim. Então, tudo é transformação. Se eu pudesse conversar com Lavoisier, eu diria o seguinte: Lavoisier, você esqueceu lá no finalzinho de botar aqui, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porém com perdas. A gente tem perdas quando a gente transforma de uma forma de energia para outra, né? Como a nossa palestra sobre propulsão de barcos, eu vou fazer um resumo aqui. Então, uma embarcação, ela pode ter esses tipos de propulsão. Ela pode ser a remo, a propulsão mais antiga da humanidade. Eu posso ter uma propulsão a vela, como o do nosso palestrante muito bem falou e conhece bem, né? Eu posso ter uma propulsão feita com motor a combustão, né? Onde o meu combustível pode ser gasolina, pode ser querosene, pode ser óleo diesel, álcool, gás, biocombustível e outros. Ou seja, eu não estou preso a simplesmente gasolina e diesel. Eu também tenho a possibilidade de usar motores elétricos, motores hidráulicos. Motores hidráulicos a gente vê com muita frequência em tratores, em máquinas agrícolas e até em embarcações. Por exemplo, muitas embarcações que trabalham em recolhimento de óleo no mar, né? Embarcações pequenas, o ideal é que eu tenha os motores hidráulicos, não um motor a gasolina recolhendo gasolina e diesel no mar e petróleo. Eu tenho risco de incêndio. Então, essas embarcações pequenas, geralmente que recolhem óleo com oil skimmer, né? e usam oil bag, muitas têm motores hidráulicos, os mesmos motores usados nos tratores. E também tenho o motivo da nossa palestra aqui, que são os motores elétricos. Quando eu falo em propulsão elétrica, de onde vem a minha energia? Então eu tenho ali, eu posso ter bateria, eu posso ter célula de combustível, que a gente vai ver o que é isso. A minha célula de combustível, ela pode ser um equipamento que produz energia elétrica, né? A partir do hidrogênio, que também está na moda, todo mundo gosta de falar no hidrogênio como sendo a solução da humanidade. Mas a minha célula de combustível também pode usar biocombustível, ela pode usar álcool. Não a mesma célula, eu posso ter uma célula fabricada para isso. E também ela pode utilizar hidrocarbonetos. Eu posso ter uma célula de combustível funcionando com gasolina, funcionando com óleo diesel, né? O meu motor elétrico, ele pode também estar acoplado a um motor diesel, é a chamada propulsão diesel elétrica. E também tem a propulsão nuclear, onde eu gero energia, gero calor, e esse calor vai gerar energia. Falando um pouquinho aqui da história da propulsão elétrica, deixa eu ver aqui. Bom, não consegui apontar. Em 1839, vamos usar como uma referência, foi construída a primeira embarcação com motor elétrico. Foi feito por um alemão, Moritz von Jacob. Ele construiu essa embarcação para atravessar o rio Neva,
perto de São Petersburgo, na Rússia, né? E teve, inclusive, a participação do imperador Nicolau I. A gente está falando em 1839, eu vou pedir para guardar a data, né? A velocidade dela ela era de apenas 2,8 nó, ou seja, muito pouco, né? E tinha uma capacidade de transportar 14 passageiros de uma margem para outra. Não sei se está dando para ver, mas ela não tem hélice, ela tem uma roda d'água. A gente está falando de uma época onde o hélice ainda estava em desenvolvimento, né? Primórdios da navegação motor. Indo lá para o início da nossa tela, 39 anos antes, em 1800, isso foi possível porque um italiano, Alessandro Volta, inventou a bateria. 6 anos antes, o Rich, na Inglaterra, inventou o motor elétrico. E aí o nosso amigo Moritz von Jacob conseguiu juntar bateria a esse motor e instalar numa embarcação. Apenas como referência, 28 anos depois, o Otto inventou o motor a gasolina na Alemanha. E 54 anos depois, o Rudolf Diesel inventou o seu motor diesel. Então, conclusão, a propulsão elétrica não é nada tão novo como a gente pensa hoje em dia. Parece que surgiu agora, não é verdade, já tem muito tempo. Bom, na atualidade, né, o que nós vemos? Que existe um interesse e uma necessidade em sistemas de propulsão nas embarcações que gerem menos poluição, menos ruído. Isso é que todo mundo deseja. Porém, novas tecnologias surgem, novas aplicações para essa propulsão elétrica, em função de novas embarcações. Consequentemente, nós temos novos desafios e temos problemas velhos que muitas vezes não são solucionados, trocando de gasolina para elétrico, e ainda temos os novos problemas, porque nem tudo são flores, né? Eu tenho aqui um gráfico interessante que mostra, já que a gente vai falar em navegação, a nossa participação é de 4% na emissão de poluentes, de tudo que o homem consome, tudo que o homem gera, perdão, né? Então, o transporte marítimo é responsável por 4%, e o transporte aéreo por 3,8%. Só que o transporte marítimo transporta centenas de vezes mais do que o transporte aéreo, né? Então, a nossa participação aqui não é tão grande assim. Se a gente for olhar a matriz energética mundial, o que a gente tem aqui? O carvão mineral, ele responde por 27% do combustível utilizado para gerar energia. É muita coisa. Mas por quê? Porque o carvão mineral ele é muito abundante e muito barato. Essa é a grande verdade. Seguida do petróleo e derivados, né? Nós temos no mundo muitas termoelétricas, né, que consomem gás, petróleo, óleo bunker, né? Gás natural também, é uma outra fonte que vem crescendo bastante, né? E a nossa parte aqui, ó, é o outros, né? A nossa parte é a menorzinha desse pie chart aí, né? Então não é uma participação assim tão grande. Vamos separar aqui setor naval do setor náutico. Setor naval, grandes navios, plataforma de petróleo. O que esse mercado gosta? O que ele precisa? Ele precisa de embarcações mais econômicas e que gerem menos poluição, né? Esse mercado também precisa de combustível que tenha menos peso e menor volume de combustível, né? Por exemplo, um navio a gás, e já existe navios movidos a gás, né? O volume que ele precisa para estocar o gás para ele é muito grande. Então tem vantagem por um lado e tem prejuízo pelo outro. Ele vai gastar mais volume com o combustível dele do que vendendo a carga que ele está transportando. Um grande problema é a facilidade de abastecimento. Nós acabamos de fazer agora um estudo que o Estado do Rio contratou na COP, na UFRJ, sobre o transporte da Baía de Guanabara. Então, o novo edital é baseado nesse estudo que nós fizemos. E eu fui uma das pessoas que participou. E existe um interesse de usar gás nas embarcações que fazem o transporte em Niterói. O problema é que é proibido abastecer com gás. Como é que você vai ter num terminal? Porque hoje em dia o abastecimento é feito até nas estações. Mas você não pode abastecer com gás ali. É muito perigoso. Então, o problema do abastecimento tem que ser estudado. Num navio é mais fácil. Existem também riscos. Riscos de explosão,
de choque, de intoxicação, né, que tem que ser levado em conta. No setor naval, se o frete for mais caro, eu repasso pelo frete, né? Indo agora para a náutica. Primeiro, não existem estatísticas sobre a emissão desses gases a nível mundial. Que eu saiba, eu não tenho estudo. Quanto que se gasta de gasolina em motor de popa? Quanto se gasta em lanchas de pesca? Ninguém fez essa estatística, né? Um grande problema, se eu trocar, por exemplo, eu estou misturando elétrico com hidrogênio. Muita gente fala, vamos usar hidrogênio. Hidrogênio é um mega problema, pelo risco envolvido. Então, como é que eu vou abastecer isso num clube, numa marina? Gasolina e diesel eu posso, mas um gás eu não consigo. Hidrogênio eu não consigo. Eu tenho que levar em conta, na área náutica, riscos de explosão, choque e intoxicação, os mesmos do navio. O custo é uma grande incógnita, né? Depende muito, né? Outro problema da eletrificação é quando eu estou fora dos grandes centros, né? Imagina que eu esteja no sul da Bahia, e o meu motor elétrico der uma pane. A quem eu vou chamar? Porque os grandes fabricantes de motores de popa e de motores de diesel, você tem espalhados pelo planeta. Mas as soluções elétricas não. Isso vai passo a passo. Então, a manutenção fora de um grande centro é um problema. Outra coisa é a complexidade desses equipamentos, né? Um pescador na sua traineira com motorzinho diesel, ele se safa. Teve uma palestra, antes dessa que vocês assistiram, onde foi dito que a tripulação abriu o motor diesel para tirar a água, fechou e o barco continuou andando. Imagina se fosse motor elétrico. Não tem essa facilidade toda. Então, é outra coisa que tem que levar em conta, a complexidade dessa operação. E também a rápida obsolescência, o envelhecimento rápido desses equipamentos. E são equipamentos, como todo equipamento elétrico, eletrônico, tem que estar sempre em uso, sempre ligado, sempre conectado, né? Se o seu computador você deixar 1 mês, 2 desligado, a chance dele não ligar é muito grande. Então, a gente tem que ter preocupação também com essas coisas, né? Bom, algumas pessoas perguntam também, qualquer embarcação pode ser transformada de motor de combustão para elétrica? Em princípio, sim. Em princípio, qualquer embarcação eu posso fazer isso. Mas eu sempre tenho que estar de olho numa coisa chamada eficiência energética. O que é isso, em última análise? É a quantidade de energia que eu coloco num sistema e quanto que eu vou retirar dele. Por exemplo, a pilhazinha que está aqui dentro, se for uma pilha alcalina, né, a energia gasta para fabricar essa pilha é cerca de 100 vezes a energia que essa pilha vai devolver aqui, né? Agora, é prático. Eu vou continuar usando essa pilha, mesmo ela sendo, em termos de energia, ineficiente, porque é cômodo. Eu não tenho um fio ligado até lá, né? Então, quando a gente vai fazer o balanço, por exemplo, de uma hidrelétrica, a energia gasta para produzir uma hidrelétrica é uma. A hidrelétrica, ao longo da vida dela, vai dar milhares de vezes aquela energia de retorno. Então, isso é a famosa eficiência energética que eu tenho que analisar quando eu vou usar no meu barco. Para a gente poder saber qual é o casco que eu posso, vamos dizer, colocar uma propulsão elétrica, eu preciso primeiro categorizar isso aí. Então, eu primeiro coloquei aqui uma embarcação de deslocamento. Qual é a característica dela? Ela tem uma curvatura grande do casco. E o meu espelho está fora d'água. Todo veleiro, todo barco de pesca, toda traineira, todo navio são embarcações de deslocamento. Então, esse tipo de embarcação vale a pena a gente transformar em elétrica. Os dois outros casos é o casco semiplanador. Ele tem um fundo também curvo, mas ele tem um pouco do espelho dentro d'água. No primeiro, o espelho estava fora d'água, aqui ele está um pouquinho dentro d'água. Então, esse casco aqui é o chamado semiplanador. Esse casco, por exemplo, é utilizado em todas as embarcações que fazem o transporte da Baía de Guanabara, por exemplo. Transporte de passageiro, geralmente, é semiplanador, porque é uma embarcação mais rápida. O terceiro caso é o planador, é a lancha. Qual é a característica? Eu tenho uma quilha horizontal e tenho que ter o espelho dentro d'água. Tenho que ter. É uma outra hidrodinâmica, uma outra lógica, né?
Tem um quarto caso, que eu não coloquei aqui, mas vai aparecer, é quando eu uso hidrofólio. O hidrofólio não é nem deslocamento, nem planador, nem nada. Hidrofólio é uma outra história. Se eu tiver um casco de deslocamento, como esse aqui, né, eu preciso saber o seguinte: ele está enquadrado, pelo fato de ele ter aquela quilha curva e o espelho de popa fora d'água, ele atende a uma fórmula muito simples, que a velocidade é 1,35 raiz quadrada da linha d'água. Isso é uma fórmula clássica, né? Então, se eu pegar um veleiro de 40 pés de linha d'água, 1,35 raiz de 40 vai dar 8 nós e meio. O que significa? Esse barco, eu vou calcular um motor para ele, diesel, gasolina, elétrico, o que for, e ele jamais vai passar de 8,5 nós a motor. A vela vai passar, mas é outra história. Eu estou dizendo a motor. A vela ele vai adernar, a força da vela é muito maior do que a do motor diesel do seu barco, né? Mas se você for andar a motor, não adianta você botar mais motor, eu quero andar 10 nós. Não vai andar, você vai ter que trocar o casco. Não é deslocamento, terá que ser um semiplanador, aquele segundo que eu mostrei, né? Então, o que eu quero mostrar aqui? Que você está limitado ao comprimento da linha d'água. Essa é a embarcação que a gente pode usar na parte elétrica. Aquele casco, esse último, eu fiz aqui um gráfico de resistência, ou seja, qual é a resistência que esse barco tem ao avanço, à medida que eu vou acelerando. Então eu tenho aqui as velocidades em metros por segundo, e eu coloquei aqui embaixo em nós. Eu botei em nós aqui embaixo. Então, deu 8 nós e meio. Vai ser alguma coisa por aqui, assim, mais ou menos, que vai acontecer. Que gráfico é esse? Ele aqui tem, em vermelho, a resistência. A gente, quando vai calcular a resistência de uma embarcação, a gente divide em dois tipos. Uma resistência relativa ao atrito, a área do casco que está em contato com a água, e a outra é resistência gerada pelas ondas. O ideal é que a gente andasse num barco e ele não fizesse nenhuma onda, porque aí toda a energia eu gasto para ir para frente, né? Mas como eu faço onda, eu gasto energia. Então, a gente vê aqui, a energia, a curva vermelha, é a resistência viscosa, é o atrito. Então, à medida que eu vou acelerando, até 30 nós eu botei aqui. Aquele veleiro eu falei, jamais vai chegar aqui. Eu botei para a gente poder ver. A resistência vai aumentando dessa maneira aqui. Mas a resistência de ondas, que é azul, repare aqui na faixa próximo do 8,5, olha como é que ela sobe. Muito, né? Então, o que acontece? Ela vai subir muito, e essa cor aqui é o somatório das duas, que é o que interessa, a resistência total, é o que interessa. Então, a gente vê o seguinte: se eu pegar na velocidade máxima daquele barco, eu vou ter uma resistência pequenininha aqui, um valor. Isso aqui é em Newton, quilonewtons. Mas se eu for a 30 nós, eu vou lá para cima. E aí é que é o problema. Quando a gente fala em propulsão elétrica, eu tenho que falar em eficiência, em gastar menos energia. Porque o meu problema é que nem um carro. Cadê a bateria? Cadê o banco de bateria para alimentar um consumo absurdo dessa de motor, né? Desse de motor? Então, eu tenho que ficar de olho que o meu casco tem que ser deslocamento e eu estou limitado a isso. Eu não posso passar disso aqui. O quarto tipo, foi o que eu falei, são hidrofólios, né? Isso aí é um barco de competição. Eu vou falar um pouco lá na frente sobre essas competições de barcos. Isso não é uma coisa de garoto, não é uma coisa de criança, não é uma coisa de estudante. São modelos onde se estuda todas as inovações envolvendo energia solar e elétrica em barco. Existe uma competição muito famosa na Holanda, que é o Frisian Solar Challenge. Esse barco aí é da Universidade de Delft, quem mais ganhou, né? Então, os barcos mais modernos, eles têm hidrofólios. Ele sobe e aí você diminui barbaramente o atrito e as ondas. Por isso que eles são tão famosos hoje em dia. Então, esse barquinho aí, ele anda a 30 nós com motor de 1,5 de 1.500 watts. Só para a gente ter uma noção. Tudo é leve nele, mas ele chega a 30 nós. Hoje, chegam a 50 nós, né? Com motor pequenininho. O Candela é uma marca sueca que está fazendo muito sucesso. Eles investiram muito dinheiro, muita tecnologia, desenvolvendo
primeiro uma lancha de passeio, depois um barco para passageiros, como esse que está aí. E ele tem de inovação os hidrofólios, que caso haja um impacto com lixo, com planta, com qualquer coisa, ele rebate e não quebra. Porque o problema de uma embarcação dessa aí não pode ser Baía de Guanabara, a gente não pode andar com essa aqui no meio do lixo, né? Eles são muito frágeis, né? E depois do sistema de proteção dos hidrofólios, o Candela desenvolveu um sistema de propulsão inovador. Esse é que é o grande ovo de Colombo deles, né? Então, eles fizeram... Aqui dentro eu tenho vários motores acoplados, né? Me parece que magneticamente, eu não entendi muito bem como é que é, e ele trabalha com 2 hélices de contrarrotação supercavitantes. Então, um dos segredos é o hidrofólio que rebate, e o segundo é esse motor que não é nada convencional, né? Esse é que é o grande mérito do Candela. Mais uma embarcação deles. Nos Jogos de Paris agora, algumas embarcações que vão fazer o transporte de autoridades pelo Rio Sena vão utilizar esse sistema deles, né? Junto com uma empresa alemã. Aqui é o nosso barco do Desafio Solar, que eu vou mencionar em seguida, né? A última versão dele também é com hidrofólio. Então isso aí são os estudos que a gente fez. Isso aqui usando um sistema, é uma tecnologia que você simula um tanque de prova, simula a água passando, e aí você vê o que acontece, as pressões, as forças, as velocidades. Para quem projeta, é a mesma coisa de um médico olhando um exame de imagem, uma tomografia computadorizada. O médico vê coisas que a gente não vê. Aqui eu vejo coisas que a maioria das pessoas não vê, né? Essa que é a grande vantagem dessa tecnologia do CFD. Indo para o mais básico, na propulsão elétrica, eu tenho alguns itens críticos. Então, eu separei aqui, por exemplo, o motor. Eu tenho aqui um motor de grande diâmetro, chamado panela, e um motor de pequeno diâmetro. Os dois têm a mesma potência, porém torques diferentes. E uma coisa importante é que, na realidade, quando a gente vai calcular o hélice, eu estou mais preocupado com o torque do que com a potência. A potência importa, mas o torque importa muito mais. E torque nada mais é do que força por distância. Então, quanto maior a distância, a força pode ser a mesma. Mas a distância, quando é maior, o torque é maior. A distância do centro até aqui é maior do que do centro até aqui. Então, qual é o motor ideal para a minha embarcação elétrica? É aquele motor ali. Por isso que eu listei os dois. Falando de baterias, né? Baterias, hoje a gente tem uma quantidade enorme de baterias, né? Mas as melhores, sem dúvida, são as de lítio. Por quê? Porque o lítio, a bateria de lítio, ela é muito leve e ela tem uma capacidade de armazenamento grande, né? Detalhes do lítio: ele foi o único elemento da tabela periódica descoberta por um brasileiro. Pouca gente sabe disso. Foi o José Bonifácio, que foi o tutor de Dom Pedro II, ele descobriu o lítio numa ilha da Suécia, quando ele estava fazendo o doutorado dele. É uma coisa que nós brasileiros muitas vezes não sabemos. O lítio foi descoberto, compôs numa época onde se estava tapando os furos da tabela periódica, mas ficou por mais de 100 anos sem ter a menor utilidade. O lítio, até recentemente, 30 anos atrás, ele era utilizado apenas como remédio. Alguns medicamentos fazem uso do lítio. Mas o lítio, ele tem um problema. Ele é extremamente raro no planeta Terra, né? Existe um estudo, né, publicado na internet, em diversos meios, que diz o seguinte: se metade da frota mundial de veículos hoje passasse de gasolina para elétrico, não teria bateria para metade. São muitos veículos no mundo e não tem tanto lítio assim. Mas o lítio tem um outro agravante. Para purificar, precisa do cobalto. E o cobalto, 85% está no Quênia, na África. Parece que tem 9% no Canadá e o resto pelo mundo. Ou seja, o cobalto também é muito raro, né? Então a gente está lidando, quando a gente fala bateria de lítio, a gente tem que
pensar o seguinte, olha, não é a solução porque não tem para todo mundo. Isso não vai durar a vida toda, né? Eu preciso do lítio, o lítio eu preciso do cobalto, se o cobalto acabar, ainda vai até sobrar lítio. Então, esse é um problema que a humanidade tem, é motivo de muito estudo, por isso que hoje em dia está se tentando, por exemplo, ter baterias de sódio, sair do lítio, porque o lítio não é a solução, é a solução para agora. Para ilustrar isso aqui, eu estou mostrando aqui do Bloomberg, que é um site que acompanha o preço de todas as commodities do mundo, para a gente ver como é que o preço do lítio sobe. Geralmente, quando você consome muito um produto, o preço cai. O lítio é o contrário, quanto mais você consome, mais ele sobe. Por quê? Porque as reservas estão diminuindo. Não só do lítio, como do cobalto. Olha o preço do cobalto no mercado internacional, subindo. Por quê? Porque não tem tanto cobalto assim. Então, a gente tem que usar com moderação esses dois elementos, né, e procurar outras tecnologias que possam substituir os dois, né. Falando das baterias, eu preciso lembrar o seguinte, o lítio, ele tem um grande problema que você não pode carregar muito rápido a bateria e nem descarregar muito rápido. Ele tem uma taxa de carga e taxa de descarga. Você tem diversos tipos de bateria de lítio e para cada uma delas você tem que ter um carregador especial. Esse que está aqui, por exemplo, esse do Outback, é o que nós usamos nos nossos barcos, ele é bom por quê? Porque ele é programável. Então você entra com as características da sua bateria, qualquer bateria, e ele vai carregar e vai deixar de descarregar de acordo com aquela bateria. Mas se você programar errado, você queima. E nós já queimamos várias baterias com alunos programando errado, né? Então, esse é um problema. O lítio, quando pega fogo, a bateria de lítio, nada vai apagar. Vai ter que esperar acabar o incêndio. Porque ela queima, ela não precisa do oxigênio. Se ela estiver pegando fogo, você jogar dentro d'água, ela vai continuar pegando fogo até acabar. Todo mundo conhece esses sinalizadores marítimos? Vermelho, amarelo. Você pode parar dentro d'água, ele vai ficar incandescente lá dentro e não vai apagar, né? Então, o lítio tem esse problema. Nos barcos de competição, elétricos, solares, todo barco tem um numeral. Quem tem bateria de lítio, o numeral é vermelho. Ele não pode ficar guardado junto dos barcos normais, porque volta e meia um barquinho desse pega fogo, né? Mas eles estão ali porque são barcos experimentais, onde você usa ao extremo que pode, né? Então, quando a gente usa um carregador mais sofisticado como esse Ultrax, isso não vai acontecer, porque ele não vai deixar você programar absurdos. Esse aqui vai, você pode fazer qualquer coisa. Esse é muito bom, mas você tem que saber o que está fazendo. Aquele ali é para pessoas como eu não sou engenheiro eletrônico, eu não entendo muito, então eu iria no Ultrax. O MPPT, que todo mundo que tem, inclusive, energia solar em casa, né, tem que ter isso. É ele que, porque o painel ele vai gerar corrente contínua. Então, quando você tem energia em casa, você não tem bateria. Então, você gera energia elétrica, corrente contínua do painel, transforma em corrente alternada e manda para a rede elétrica, tem corrente alternada. Aí, quando você quer, você pega a energia de volta. Então, o MPPT, o que ele faz no painel solar? É basicamente isso. Você vai colocar o painel solar aqui, por exemplo, dependendo da latitude onde você esteja. Rio de Janeiro, você vai botar aqui. Então, ele vai deixar o seu painel trabalhando um tempo, e ele vai analisar o que está acontecendo. E ele vai gerar umas curvas internamente, curvas de máxima eficiência, e vai guardar para ele. Quando você for utilizar o seu painel solar, ele vai andar em cima dessas curvas de máxima eficiência. Por isso, ele aumenta a eficiência em até 20% do seu painel. Se você tiver MPPT, ou se você não tiver, você vai ganhar 20% a mais. Porém, nada é tão simples assim. Para ele fazer essas curvas, ele precisa converter de corrente contínua para corrente alternada e voltar para a corrente contínua. Isso é interno dele. Aí a gente vai se lembrar daquela frase de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, mas eu tenho perdas, né? Então, nessa transformação de corrente contínua para alternada, eu tenho perdas, eu tenho calor, ele esquenta. Então, o que acontece? Se eu tenho um desse aqui,
que custa $1.000, ele não é igual ao MPPT de R$200, que eu já vi. Tem MPPT que diz, MPPT também é o meu, R$200. Pô, um custa R$5.000, o de R$200, eles fazem a mesma coisa, porém, o que acontece? Esse aqui, nesse troca-troca, digamos que ele perdeu 10% e ganhou 30%, ficou 20%. O outro, ele perde 30% e gasta 30%. Então ele é um MPPT, mas eu não tenho ganho. Porque os componentes dele são de baixa qualidade, ele vai esquentar muito, geralmente é o calor, né? Então o MPPT é um equipamento que no meu barco tem que ser o melhor. Não pode ser um barato, não pode ser um nacional. Então tem que ficar de olho nesse equipamento. E eu vejo muitas instalações que tem um carregador simples, que não tem esses recursos. Tem que ter. Esse aparelho também, ele faz o seguinte, veja bem, o painel de 600 watts, 300 watts, o que ele tem de fixo, você compra ele pela potência. Mas ele pode variar a voltagem e a amperagem. Então o mesmo painel, eu posso gerar com mais de voltagem e menos amperagem, e ao contrário. Então, quem vai controlar isso, também esse aparelho. Ele que vai administrar. Senão, eu vou ter perdas, né? E é tudo que eu não quero numa embarcação elétrica. Vamos falar do painel solar. É outro elemento que a gente tem que ter muito cuidado, porque também a gente ouve muita informação errada. Por exemplo, eu posso usar um painel comum no meu barco. Eu posso usar. Porém, eu tenho que ficar ciente de que ele não tolera vibrações. Por quê? Porque entre as células aqui do meu painel, não desse aqui, mas de um painel comum, esse aqui não. Esse aqui, ela é soldada à mão. Todo painel que a gente vê aí em telhado, entre as células é uma solda feita à mão. Se a gente for para o YouTube, tem vários vídeos mostrando a pessoa soldando rapidamente aquilo ali. E essa solda é que é muito frágil, então ela não tolera a vibração. Então, se eu colocar isso aí em cima de uma van e sair andando, provavelmente vai partir uma solda. Basta partir a solda de uma célula para o painel inteiro parar, né? E painel não se repara, tem esse detalhe. Qual seria então o painel ideal? É um painel semiflexível, como esse aqui. Que eu saiba, existem 4 fabricantes no mundo, né, de qualidade. Existem painéis muito mais simples, né? A fábrica mais famosa é a SunPower americana. É ela que produz a melhor célula solar do planeta, que tem eficiência de 24%. Não se consegue mais do que 24% no painel de silício. A eficiência teórica, se eu não me engano, está na faixa dos 27%. É impossível gerar energia, né, mais do que isso. O que significa que se eu colocar uma lâmpada de 100 watts, esse painel recupera 240. Não, se eu puser 1000 watts, ele vai recuperar 240. Geralmente, os painéis estão na faixa de 12% a 18%. Então, a célula da SunPower é bem mais eficiente, né? Eles fabricam os painéis com o nome deles e também o italiano da Sobin. Eles compram as células e fazem o encapsulamento. Tem também uma empresa holandesa e tem uma empresa sueca que eu não me lembro o nome. É que eu não tive tempo de pesquisar, mas eu até tenho o catálogo deles. Então, todos eles usam essas células. Esse painel, na realidade, é um acetato. Um acetato em cima e um acetato embaixo. Então, ele consegue ser semiflexível, você pode pisar em cima, né? Eu não posso pisar num painel de vidro, mas aqui eu posso, né? E eles suportam muito melhor o problema da vibração. Eu não estou afirmando que vai dar problema se usar um doméstico. Eu estou dizendo que esse é melhor. A gente tem o melhor e tem o mais barato. Tem os dois. É sempre assim. Bom, e se eu quiser um painel mais sofisticado? Eu tenho? Tenho, mas vocês nunca vão comprar. Eu, por exemplo, já botei assim a mão num painel de germânio. Quando a gente vai para a Holanda, lá para o Mundial, a Universidade de Delft, daquele barco, eles usam um painel solar, que é um refúgio do satélite, do telescópio Hubble. Não serve para o Hubble, mas serve
para a Universidade de Delft brincar lá. Eles colocam aquilo no barco deles e tem uma competição de carros solares na Austrália, chamada Sun Race, que eles usam o mesmo painel, vai para o carro e vai para o barco. Aquele painel, se fosse vendido, custaria $500 mil. Olha o valor. Apenas 3 metros quadrados daquilo ali. Por quê? Porque o germânio, eu falei que o lítio é raro, mas o germânio é o mais raro da face da Terra. O germânio, o que se obtém durante um ano, não atende o consumo da indústria aeroespacial. O russo queria mais painel de germânio, o americano, né? Todo mundo quer, mas não tem germânio para todo mundo, é muito raro, né? E também tem o tântalo, que também é raríssimo, né? Então o que eu sei é o seguinte, a gente vê assim, a estação espacial, cheia de painel solar, realmente ela é alimentada em grande parte daqueles painéis. Mas veja bem, são painéis que têm 45% de eficiência, olha só. E como estão fora da atmosfera, é maior ainda a eficiência. O nosso painel aqui, ele porque o que gera o efeito fotovoltaico é a radiação ultravioleta, né? Então, fora da atmosfera, ela é absurdamente alta. Então, lá eles têm mais ultravioleta no painel e o painel é melhor. Então, eles conseguem colocar aqueles painéis todos e conseguem alimentar a estação espacial. Não é só com painel, não, mas com painel também vai. Mas as estações, os satélites que vão muito longe do Sol, a energia luminosa é muito fraca. Então, ele não vai funcionar. Então, aí entra em cena o tântalo. O tântalo, quando usado em painéis, ele é mais eficiente quando a incidência luminosa é fraca. Então, um satélite que se afasta muito da Terra, muito do Sol, né, os painéis são de tântalo. Você veja como é que é. Mas não são painéis que a gente vai usar no nosso dia a dia, né? São coisas da indústria aeroespacial. Nós estamos limitados ao 24%, que é o que nós temos hoje em dia. Bom, se eu vou ter energia elétrica no meu barco, eu tenho que pensar em carregar, né? Como é que esse meu motor vai girar, né? Então eu preciso carregar as minhas baterias pela rede elétrica. Então eu tenho diversos carregadores disponíveis no mercado. Não são os mesmos carregadores de automóveis, não são. Porque os carregadores de automóveis, eles trabalham geralmente com 350 volts. Esses carros elétricos aí estão trabalhando nessa faixa de voltagem. E o nosso barco não vai trabalhar com 350 volts. Só um detalhe. Geralmente, na náutica, o máximo que se usa é 80 volts. Na náutica comum, né? Se eu for, tem lanche elétrico usando 350. Mas o que acontece? Se você levar um choque de 80 volts, corrente contínua, o seu coração para. E se você levar um choque de 80 volts corrente alternada, não é nada. Você leva um de 220 e não morre. Meu pai, por exemplo, ele operou o coração. Quando ele operou, o médico falou, olha, ele deitou numa cama, foi resfriado, aí o coração foi diminuindo. Quando o coração estava batendo quase nada, a gente dá um choque de corrente contínua e o coração para. Quando ele falou, eu me lembrei disso. Eu falei, eu sei disso. Aí depois da cirurgia cardíaca, você tem que ressuscitar a pessoa, você dá um outro choque, corrente alternada, é o desfibrilador. Então a corrente contínua é muito perigosa se você levar um choque. Um eletricista de um carro elétrico tem que ser um profissional com excelente treinamento. Ele não pode levar um choque. Não pode levar um choque. Os terminais são super blindados, os cabos também. Você não pode ter chance, não pode dar chance ao azar. Por isso, é que na náutica, quando você vai usar um motor, no máximo você tenta limitar em 80 volts, para não ter o risco. Porque 92 eu sei que já é fatal. 92 volts, né? Então, esses carregadores que a gente vê em algumas marinas lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, eles não são 350 volts, são no máximo até 80, geralmente. Aparentemente igual, mas não é. Eu também posso fazer uso de painéis solares, que é um excelente complemento, né? E também de geradores eólicos, que é o que normalmente nós vemos aí nas nossas marinas. Bom, mas às vezes eu preciso
de carregar muita energia. Imagina que esteja sem vento e tempo nublado. Como é que eu vou gerar energia? Eu tenho que usar um gerador diesel. Então os barcos elétricos modernos, pode ter painel solar, pode ter gerador eólico, mas eles sempre vão ter um geradorzinho guardado lá. No gerador, a gente vai ter alguns problemas. Não que eu queira ver problemas, isso eu queria deixar bem claro. Mas eu estou mostrando a realidade que a gente precisa saber. Tem que estar ciente disso. Quando eu vou para o gerador, olha o que acontece. Primeiro, um gerador de corrente contínua é algo raro e caro. Ele é de 2 a 3 vezes mais caro que um gerador comum, que já é caro. O gerador marítimo de corrente alternada não é um item barato, esse é o dobro ou 3 vezes. Né? Eu tenho pouquíssimos modelos. Eu acho que não tem 3 marcas de motores, de geradores de diesel de corrente contínua. O mais famoso é o que está aí, o Fischer Panda, alemão, né? Que tem 2 modelos. Esse é o maior modelo deles. Ele vai gerar de 24 ou 48 volts, para lembrar do 80 volts que eu falei, ele gera menos. E no máximo, o modelo maior, 166 amperes. O nosso barco solar gasta 140. Os nossos barquinhos gastam 140 amperes. Então é um disjuntor parrudo, caro. Né? Então, se eu tiver um motor maior, eu não vou ter como carregar. Eu vou ter que ter vários geradores. Como é que pode isso? Ninguém vai fazer isso. Né? Então, o gerador de corrente contínua, ele é utilizado para poder complementar a carga das baterias, se eu precisar. Ele não vai permitir fazer uma travessia longa, como foi citado aqui. Eu vou para a Antártica com um gerador desse. Não vai. Você vai ter que reduzir a sua velocidade para você poder carregar aos poucos a sua bateria. Ele é um gerador que a manutenção dele tem que ser feita em períodos muito curtos de tempo. Provavelmente a cada 100 horas você tem que parar para fazer uma manutenção. Né? Eles não existem, não são feitos para uso contínuo. Eu vou ficar 24 horas com esse gerador. Não, esse não vai aguentar. Isso não é um gerador de corrente alternada. O corrente alternada pode aguentar, mas esse aqui não. Né? E geralmente, se eu tenho ar-condicionado no meu veleiro, que é quase que uma necessidade no nosso clima, se eu tiver, existe aparelho de ar-condicionado de corrente contínua. São mais caros também e menores. Então, geralmente, esses veleiros de charter, né, que se vê no Caribe, no Mediterrâneo, eles têm um gerador de corrente contínua e outro de corrente alternada, só por causa do ar-condicionado, que não é um. Você pega um catamarã desse de charter, tem 4 camarotes, 4 aparelhos, geralmente. Então, quando a gente for fazer o balanço energético, o balanço elétrico do meu barco, eu tenho que levar em conta tudo isso. Vamos mudar um pouquinho agora, falar do hidrogênio, que também todo mundo está empolgado com isso, achando que vai ser a solução do mundo, pode até ser. Né? Então, um barco a hidrogênio, ele vai funcionar da mesma maneira como um carro. Só tem um detalhe diferente. Ele vai ter uma bateria pequena, né? No caso aqui é para você armazenar a energia dos freios, quando você freia. Ele vai ter um tanque de hidrogênio líquido. Aqui começa o nosso problema, hidrogênio líquido sob pressão. Eu preciso de uma célula de combustível, que a gente vai falar logo em seguida. Eu tenho o meu motor elétrico. Então esse é o princípio de um motor a hidrogênio. Eu tenho que ter o hidrogênio gasoso para entrar na célula de combustível, ela vai gerar eletricidade. E aí, em princípio, eu não preciso de bateria. Esse tem bateria por causa do freio, mas meu barco não tem freio. Então não tem a bateria. Hidrogênio. Vamos lá. O hidrogênio, digamos que eu tenho um barco com célula de combustível. Se o meu tanque tiver hidrogênio gasoso, que é o que você compra mais fácil no Brasil, você vai daqui até ali. Autonomia mínima. Então eu preciso que o hidrogênio esteja líquido. Só que ele tem que estar naquela temperatura ali, ó, de menos 253 graus. Você tem que resfriar com nitrogênio líquido, um processo cíclico de muita pressão e manter aquela temperatura lá dentro. Né? E isso é caro. Então, eu preciso resfriar em vários estágios e nessa brincadeira eu perco 40% da energia dele. Eu gasto 40% para poder fazer essa transformação. Lavoisier estava certo. A compressão do hidrogênio
é muito mais cara do que do gás natural. Hoje em dia já tem navio usando combustível gás natural, mas com hidrogênio só tem um que eu vou mostrar aqui, né? Pelo custo, né? Você transportar hidrogênio líquido é um mega problema, porque o hidrogênio é altamente explosivo. Altamente explosivo. Ele é o combustível dos foguetes, né? O combustível ideal é hidrogênio, né? Mas nem pensar em ter um problema de incêndio, porque ele não causa incêndio, ele causa explosão, né? 1 quilo de hidrogênio, ele equivale a praticamente 1 galão, 3,6 litros de gasolina. Então essa é mais ou menos a energia que a gente tem que levar em conta quando pensa num carro a hidrogênio ou num barco a hidrogênio. Esse é o primeiro navio a hidrogênio do mundo. É um ferryboat, fabricado na Noruega, é uma embarcação experimental. Olha a velocidade dele, 9 nós. É porque ele anda em regime de deslocamento. O fundo dele é redondo, garanto, né? Para não gastar muito combustível, não gastar muito hidrogênio, né? Aqui a intenção é testar essa nova propulsão. Vamos ver o que acontece, né? Então, desde 2021, ele está em uso na Noruega, já fez várias atualizações, né? Porque foram necessárias. É uma embarcação para isso, para você testar. E o coração do meu barco elétrico a hidrogênio é a célula de combustível. Esse é que é o grande segredo, né? Ela transforma o hidrogênio em energia elétrica, só que é muito caro. Hoje em dia, preço atual de uma célula de combustível, eu botei a Ballard, que é a mais famosa, é a marca canadense, custa $4.500 o quilowatt, 1.000 watts. Isso lá no Canadá, CEFOB. Vamos dobrar para quê? Vamos fazer uma conta redonda, 5 mil, dá $10.000. O chuveiro da minha casa tem 7.000 watts. Eu precisaria de $35.000 para ligar o meu chuveiro, se eu fosse usar a energia de hidrogênio. É muito caro, é muito caro. Mas por quê? Porque na sua fabricação, ele usa ouro e platina, do mais puro que você puder imaginar. Então, o que se tenta fazer hoje em dia? É inventar, né, uma outra maneira de você ter uma célula de combustível que não utiliza ouro e platina. Quando você faz isso, despenca a eficiência. Aí se já é complicado você usar ouro e platina, se você não usar esses materiais, esses metais, a eficiência vai ficar muito baixa. Então, o grande entrave para o hidrogênio deslanchar não é nem ele ser liquefeito, é você não ter uma célula de combustível barata, que é muito caro. Recentemente, a Toyota lançou o Mirai, é um carro a hidrogênio lá no Japão, se eu não me engano, né? O que eles não dizem, eu já cansei de ver as pessoas perguntando, qual é a vida útil, porque a Toyota, ela fez uma célula de combustível dela, né, e botou no carro dela, mas ela não diz qual é a vida útil dessa célula de combustível. Ela pode ser barata, mas se for durar 1 ano, como é que fica? A gente não sabe. Eu acho que nem ela sabe. Ela primeiro fez um lote experimental de carros, deve estar testando por aí, né? E outro grande problema é que uma estação de abastecimento de hidrogênio no Japão está avaliada, está orçada em 5 milhões, cara. 5 milhões uma estação. Porque você tem que manter o hidrogênio nessa temperatura. Nessa pressão, nessa temperatura. Então tem algumas dificuldades. Vamos falar um pouquinho sobre esses barcos elétricos? Por quê? Como eu falei, ele não é só uma brincadeira de garoto, não é. Eles são laboratórios para se testar novas soluções, né? Esse aqui foi o nosso barco que em 98 tirou o 4º lugar no Mundial da Holanda, o Copacabana, né? Foi o primeiro barco elétrico solar do Brasil, né? Foi feito em 3 meses por um grupo de umas 50 pessoas da UFRJ, participação de algumas empresas, né? E eu tenho até um vídeo aí, se der tempo a gente mostra, um vídeo curtinho. A gente, com esse 4º lugar, todo mundo ficou empolgado. Aí resolvemos criar o Desafio Solar Brasil, que é uma versão nacional dessa competição que tem na Holanda. Isso aqui é uma foto de uma das competições, essa aqui foi em Búzios, todo ano tem pelo menos 2, né? Tem até um cadeirante que uma vez participou lá, nós adaptamos um barco para ele. E tem diversos grupos que se interessam por isso, que investem tempo, dinheiro e pesquisa, e a gente desenvolve algumas coisas. 2 produtos que vão aparecer aqui,
é fruto de ex-alunos que trabalharam com isso. Vamos mostrar aqui. Bom, ainda na competição da Holanda, hoje em dia todos andam com hidrofólios. Só para a gente ter uma ideia, em 2008, todo mundo andava a 6 nós, inclusive nós. Hoje eles andam a 50 nós. E nós continuamos a 6, porque não temos hidrofólio. Ainda não partimos por hidrofólio. Porque a coisa é cara, não é tão simples, não é só botar o hidrofólio. É mais complicado. Mas esses barcos andam nessa velocidade, 50 nós. Esse aí, por exemplo, é um barco que é fruto do trabalho do Gustavo. O Gustavo é um aluno lá de Santa Catarina, da Universidade Federal de lá, que se envolveu com o desafio solar. É uma pessoa muito habilidosa, gosta do assunto e hoje em dia ele está produzindo esse tipo de embarcação aqui, um catamarã. Deveria estar aqui no Salão Náutico, não é isso? Aí deu algum probleminha, ficou em São Paulo, já está pronto, né? Mas é mais ou menos aquilo que falou o nosso ex-palestrante. Você não pode esquecer dos seus sonhos, tem que ter um sonho. O sonho dele era trabalhar com esse tipo de embarcação. E a tecnologia que ele desenvolveu, ele aprendeu no desafio solar, né? Se não fosse o desafio, provavelmente ia ter muito mais dificuldade, né? É uma embarcação que vai entrar em operação aqui no Rio, na Baía de Guanabara. E é uma embarcação muito bonita, eu gostei dela, acho que vai ser sucesso. A Tidewise é outra empresa também, onde 2 dos sócios já foram também do desafio solar. O Rafael, ele foi o nosso piloto da Holanda. Ele é um bom velejador, ele que tirou o 4º lugar. Insistiu na ideia, montou essa empresa, é uma empresa que trabalha com embarcações autônomas, né? Então, ela trabalha com drones, ela é dieselétrica, né? E já fez diversas operações aqui no Brasil, junto com a indústria de petróleo e gás, né? Também foi utilizado na Europa, isso aqui é no Mar do Norte, né? Foi para testar lá, fez alguns serviços, né? E ela tem até o L-ponto ali do drone em cima, né? O drone serve como uma visão maior, ele sobe e vê onde é que está o problema para poder direcionar a embarcação. E ela é totalmente autônoma. Você dá uma missão e ela resolve qual é a melhor maneira. É um tipo de embarcação muito sofisticada, né? Poucos países do mundo têm isso. E a Tidewise aqui no Rio de Janeiro desenvolveu desde 2019 várias soluções. Essa é uma das embarcações. Essa é uma outra aplicação, foi feita em 2011. Foram 2 embarcações para Enel, que antigamente era Ampla. São aquataxis que trabalharam em Búzios durante 4 anos. Foi um projeto experimental. Eles não são solares, são só elétricos, full elétrico, né? E carregava com aquele carregador que eu mostrei ali, que nem carregador de carro. Ele leva uma carga e trabalha 4 horas, né? E 2 embarcações foram utilizadas durante 4 anos. O grande trabalho que deu é que nós utilizamos o motor de popa da Mercury, tiramos a cabeça de motor a gasolina e adaptamos o motor elétrico. Muita complicação, muito difícil. Não é tão simples assim. A reversão, por exemplo, do motor de popa é mecânica. Aqui o motor vira para o outro lado, é diferente. O motor de popa, ele tem água para resfriar. Aqui não precisa de água para resfriar. Tivemos que tampar todos os furos. Como é que tampa um negócio desse, né? Não é tão simples assim. Esse motor é aquele motor que eu falei, tipo panela, né? E eles funcionaram muito bem ali naquela embarcação. Essa outra é de 2011, foi um projeto da Tractebel. Tractebel é quem opera as hidroelétricas na região sul, né? Foi um projeto junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, é aquele instituto ali, o INEP, né? Então foram feitas 2 lanchas para fazer batimetria, para calcular a profundidade dos reservatórios da região sul. Ela foi fabricada pela Barjona, que é um estaleiro lá de Santa Catarina, de Florianópolis. Tem uma versão motor de popa comum, a gasolina, e tem aquela versão elétrica ali. Diesel elétrico, a gente não pode esquecer dos submarinos, né? O submarino é um exemplo clássico da propulsão diesel elétrico. Ele, enquanto está na superfície, os geradores de diesel precisam do oxigênio para gerar energia e carregar as baterias. Carregou, ele pode mergulhar.
Então, um exemplo clássico e mais antigo que o homem tem são os submarinos. Aqui no Brasil, grande parte dos supply boats, que são as embarcações que fazem apoio às plataformas de petróleo, são diesel elétrico. Por quê? Porque quando você tem um motor elétrico, você vai de marcha ré e marcha avante muito mais fácil do que o motor com caixa mecânica. É que nem um carro. Você está em quinta, você tem que botar em ponto morto para passar ré. O motor elétrico não. Você está máquina avante, você manda ele para ré. Então, a caixa de reversão desses barcos, se for mecânica, tem muito problema. Essas embarcações, eles fazem o que se chama de posicionamento dinâmico. Eles ficam próximos da plataforma, digamos que isso aqui seja a plataforma. Ele está transferindo diesel, está recebendo lixo, água, alguma coisa, né? Então eles precisam manter uma distância da plataforma, independente do vento, do mar e tudo. Então, essa embarcação, ele tem a tal do posicionamento dinâmico, ele sozinho mantém essa posição pelo GPS. Ele tem vários motores, não é só dois ali, ó, pode ver na proa. Então ele mesmo faz o que tem que fazer para ficar na posição. Os motores ficam para trás e para frente, vira para um lado, vira para o outro. Então, nesse caso, a quase totalidade hoje é de propulsão diesel elétrico das embarcações modernas. Outro exemplo clássico são os transatlânticos. Todos eles, hoje em dia, são diesel elétrico. Você repara que não tem leme. Esse aqui é o Queen Mary. Eles não têm leme. Um navio desses tem 30, 40 geradores. À medida que a demanda aumenta, ele vai ligando. A demanda caiu, ele vai desligando. Até porque eles ficam mais parados do que andando. De vez em quando ele anda. Mas geralmente ele para no porto e fica vários dias. Sai daqui para Santos é um dia. Então, nada melhor do que os motores serem elétricos. Então, são esses motores enormes. Tem 3 fabricantes, tem a Rolls-Royce, tem a Siemens e tem a BB. Né? São as 3, a Zea Baum Broveri, que faz esses motores. E eles giram também. São os motores azimutais. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre propulsão elétrica e com hidrogênio. Na realidade, é um passeio do que é esse mundo. Cada tópico desse é uma quantidade absurda de informações. Né? Então, o meu conselho é o seguinte. Quem quer usar propulsão elétrica, eu acho que é uma boa, dependendo do que você vai fazer. Né? Pequenos trechos, pouco tempo. Né? Você não pode, por exemplo, imaginar que você vai substituir um navio elétrico para a Europa. Isso é difícil imaginar, no momento, com a nossa tecnologia. Não teria como. Transporte de rio, dentro de Bahia, navegação costeira, daqui para Santos, daqui para Cabo Frio, tranquilo, isso aí não tem nenhum problema. À medida que o percurso vai aumentando, a propulsão elétrica ela deixa de ser interessante. Né? E o mais importante é, quando for fazer, se for fazer uma eletrificação densa, tem que ter um bom projeto elétrico. Né? E esse bom projeto elétrico tem que estar casado com um bom projeto do casco da embarcação. É isso. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Não. Então... Como é que é a duração de uma bateria de lítio? Olha, vai depender muito. Você tem bateria de lítio barata e cara. Depende muito. Né? Toda bateria, a bateria de lítio é de ciclo profundo. Né? Então, por exemplo, você tem a bateria óptima, que é uma bateria de chumbo ácido. Né? Eu diria que é a melhor bateria antes do lítio. Ela é de chumbo, só que elas são espirais. São 6 espirais. Então, à medida que ela carrega e descarrega, essas espirais, elas diminuem e aumentam. Então, nunca cola a placa. Porque quando você tem uma bateria automotiva, quando ela descarrega, a placa fica gorda. Ela fica larga. Quando uma encosta na outra, dá um curto. Aí as pessoas dizem, colaram as placas. Porque ela estava muito larga. À medida que ela carrega, ela diminui. Essa Espiraflex, ela é um chumbo em espiral envolto numa manta de fibra de vidro. Então ela roda para um lado, roda para o outro, mas nunca dá curto. Uma bateria dessa, ela tem cerca de 600 ciclos. Você pode descarregar 600 vezes. Né? A vida útil dela é dada pelos ciclos. E como é que se define isso? Quando a carga dela
você não conseguir carregar mais, você chegar em 50% porque acabou, né? Você carregou no começo, está novinha, ela vai a 100%. À medida que vai carregando, descarregando, ela não vai carregando mais naquela voltagem toda. Chega uma hora que é só 50%. Aí a gente diz, acabou a vida útil da bateria. A de lítio é a mesma coisa, só que ela permite um ciclo mais profundo. Você pode botar zero a bateria de lítio, do seu celular, por exemplo, né? Tem baterias que o bom é descarregar zero de lítio. Tem outras que não. Não, deixa em 15%. A do celular vai a zero. É feita para isso, né? E aí, dependendo do tipo de bateria, da tecnologia, né? Porque todo dia sai uma tecnologia nova de lítio. É ferropolímero, não sei o quê, né? E eu não sei te responder exatamente isso, mas eu sei que tem essa característica. A de chumbo ácido, ela pode descer até quanto por cento? Vai depender do fabricante. Essa Aspiraflex que eu falei, ela é chumbo ácido. Só que ela tem chumbo, é uma fita de chumbo envolta em fibra de vidro. Pode. É a marca Optima, a marca dela. Optima. Quem não usa bateria de lítio, nesses nossos barcos aí, usa a Optima. É uma bateria americana, é fabricada pela essa fábrica de ar-condicionado York. É o mesmo grupo, né? Mas vende no Brasil, né? É muito boa. E relativamente pesada. Eu acho que uns 10%. Porque porque tem amarela, verde, vermelha, verde. Aí vai depender do catálogo. Você compra de acordo com no nível de descarga. Se for para empilhadeira é uma coisa, se for para um barco é outra, se for para uso doméstico é outro. Nós usamos a amarela, tal da Yellow Top, né? Vai lá embaixo. É mais ou menos o dobro de uma bateria comum. Vai depender da marca. Por exemplo, a bateria boa, é a bateria da BMW i3. Custa umas 8 vezes a bateria comum. Mas a bateria da Torqui dura muito, né? Mas, veja bem, tem que analisar o caso, porque muitas vezes você não tem que ter uma bateria tão cara, né? A bateria dessa, por exemplo, um carro, porque você vai usar muito, né? Mas num barco você vai usar pouco, de repente, não precisa ter uma BMW, entendeu? Por isso que o projeto elétrico é que é importante. E como todo dia sai novidade, é muito difícil. Eu acompanho o que sai da Torqeedo, alemã. Tem um dos melhores motores do mundo, né? A Torqeedo toda hora lança uma novidade. Ela era Torqeedo, foi comprada por um grupo alemão e agora quem comprou foi a Yamaha. Torqeedo alemã agora é japonesa. Não, porque a Yamaha quer incorporar novas tecnologias dos motores e das baterias. É uma tecnologia que está em evolução, né? É normal isso, né? Então, o projeto elétrico é que é o problema disso, né? É difícil, não é fácil. Você sabe o motivo, ou se existe um motivo que não foi mais investido em híbrido, que seria uma solução quase que genial. Você diminui, né, melhora um monte a autonomia dele. Tinha carro que fazia 40, 50, 80 km com litro e hoje não se fala mais. Olha, eu também não sei essa resposta. Eu sei que os japoneses estão abandonando. A Toyota, a Honda abandonou. Cada um diz uma história. Agora, o que tem também é o seguinte. Vamos pegar na indústria naval. A gente lá num projeto junto com a Petrobras, né? Uma das coisas que está se fazendo hoje no mundo é adicionar hidrogênio no diesel. Hidrogênio gasoso. Isso é simples. Você não vai alimentar o motor com hidrogênio, mas você enriquecer, em vez de ser com oxigênio com hidrogênio, tem dado uma eficiência muito boa, tanto que o fabricante que a gente está testando, ele está projetando um motor diesel para essa mistura, diesel e hidrogênio. O que aconteceu? As emissões de enxofre e de carbono foram lá embaixo. Lá embaixo. Tipo assim, descobriram isso agora. Não é uma coisa que já se sabia. Alguém teve a ideia, vamos botar hidrogênio no diesel. Pô, deu super certo, né? Então, se isso aí se confirmar, alguns projetos que estão em andamento de combustíveis alternativos vão morrer, porque esse tá dando muito resultado, né? O carro híbrido é tudo problema de custo, né?
Porque, veja bem, há um tempo atrás, as indústrias automobilísticas estavam no maior desespero, que ninguém estava comprando mais carro no mundo, né? Aí inventaram que um carro que é 3 vezes mais caro, todo mundo quer. É difícil entender isso, né? Então, toda tecnologia nova, você não é tão boa quanto parece, nem tão ruim quanto parece ser. Então, depende do mercado, depende da aceitação, depende de como é que você vai abastecer também isso, né? Veja bem, o Brasil tem a vantagem de ter o álcool, né? De cana. O americano tem álcool de milho, o europeu tem de outras plantas, né? Mas o motor não é o mesmo. O motor não é o mesmo, né? Então, qual é o mercado que vai ser atingido? O americano, principalmente, né? E aí mudam muitas coisas, né? Agora, a ideia da célula de combustível seria ótima, mas nesse preço, esse é que é o problema. É que não tem falta a tecnologia, né? É viável? Não, é possível, mas não é viável, né? Quem que vai pagar um preço desse, né? É o que eu acho. Está complicado, né? A minha filha mora nos Estados Unidos há muitos anos. Aí ela fala, papai, ó, quer comprar um carro elétrico? Tem milhares de carros parados nos pátios usados. Um carro que dá defeito nas baterias, o cara vai comprar um outro carro. Ele não vai parar. É 50% do carro. Então tem lá aqueles pátios enormes. Eu também já vi na China, a perder no horizonte, carro que dá algum problema, né? Elétrico, né? Você pode ganhar de graça, mas tem que gastar 100 mil para trocar a bateria. Eu comprar outro, né? Esse é que é o problema, né? Tem que ter uma maneira. Outro problema também que eu não quis falar da reciclagem, né? O lítio dá para reciclar, mas tem que ter um trabalho manual de separar as peças. Aí eu não consigo imaginar um sueco desmontando a bateria. Eu não consigo imaginar. A que custo vai ficar isso, né? Então são os problemas da nossa sociedade, né? E outra coisa também que eu acho engraçado, se você olhar, vamos olhar uma bicicleta elétrica e um carro elétrico. A bicicleta elétrica, ela pesa 30 quilos e leva você com 80. Pô, é eficiente. Um Tesla pesa 1,8 toneladas e leva você, cara. Você desloca 1,8 toneladas para levar uma pessoa. Tem alguma coisa errada aí, não é o combustível, né? Eu não vejo investimento em carro pequeno elétrico. Quase que não tem. É tudo SUV, super picape, pô. A gente está falando de economia, né? Ou de quê? Não? SUV elétrico é uma brincadeira, né? Mas enfim. Você acha que para barco o elétrico não vai para cá? Não, eu acho que vai. Olha os casos que eu mostrei. Depende do barco. Hã? Os perigos da bateria de lítio, essas coisas todas. Não, veja bem, isso tudo é contornável. Olha só. Em 2008, quando a gente comprou o motorzinho para o nosso Copacabana, era um Torqeedo. Ele veio dos Estados Unidos e a bateria vinha em cima do motor. É um conjunto. Para convencer a loja lá de Miami a tirar a bateria e mandar só o motor, por quê? Porque era proibido transportar por avião bateria de lítio. Olha só, era proibido. E ele não queria tirar de jeito nenhum, vai perder a garantia. Eu falei, esquece garantia, eu estou no Brasil, cara. Não vou fazer garantia aí. Conseguimos convencer, ele mandou o motor assim. Hoje em dia, há uns 8 anos atrás, esses Boeing 737 que estão dando problema, 2 deram problema porque pegou fogo a bateria do avião que era de lítio. Esses aviões começaram a dar problema que 2 tiveram incêndio. Antes de cair uma porção, eles tiveram incêndio na bateria de partida do avião. Eu falei, caramba, não é proibido? Era, agora até o avião usa de lítio. Quer dizer, quando a gente usa numa embarcação, e você vai usar um carregador como aqueles ali, você não vai ter grandes problemas, né? Você vai ter que ter um compartimento ventilado. O sistema de monitoramento da bateria é super importante. Ela pega fogo porque o que deu problema foi o sistema de monitoramento, não foi a bateria que geralmente que causou isso. O monitoramento é que deixou de carregar muito mais rápido, ou carregou muito rápido. Também monitora a temperatura, também, né? Gasolina também explode. Exatamente, né? O problema é o monitor. O seu celular, se der problema, ele explode, né?
Pois é uma bomba. Então eu acho o seguinte, você vê, tem muito veleiro com propulsão elétrica. Eu acho que é uma boa isso, né? Agora, são veleiros que estão andando com frequência. Barco de charter. Tem muito barco de charter com motor elétrico. O cara está andando o dia inteiro. Agora, pega o seu barco, deixa um ano parado na garagem, a bateria vai embora, o motor não vai querer funcionar, né? Então, quando tem uso contínuo, eu acho que é tranquilo. O problema do lítio, não, o sistema de controle bom dá conta, não tem nenhum problema, né? O hidrogênio é explosivo, mas não está explodindo toda hora, peraí, né? Quando é que teve uma explosão com hidrogênio? Nem sei. A Colômbia, quando explodiu, talvez, alguma coisa, né? Não é uma coisa assim, né? Urânio é perigoso, mas não tem acidente toda hora, né? Mais perigoso é a gasolina, né? Agora, tem que ter, o que não pode ter é tudo baratinho. A bateria é baratinha, o sistema que controla é baratinho, aí eu ficaria preocupado. Hã? Mas as baterias melhores não são chinesas, não. Tem uma revista chamada Electric and Hybrid, acho que vocês têm que assinar, é grátis. Electric and Hybrid, elétrico e híbrido. Tem uma de carro e tem uma marítima. Você assina pela internet. Tudo de novidade desse mercado está ali. Você vai ver o que tem de bateria. O chinês nem anuncia ali. Marcas Corvus, que são as marcas que estão nesses navios. O navio não vai usar bateria chinesa. O cara não vai botar bateria chinesa no navio desses, né? Tonelada de bateria, né? Sistema de monitoramento caríssimo, né? Essa é uma tecnologia que está na mão dos americanos e dos europeus. Mais dos europeus até, diria eu, né? E o chinês está entrando, mas entrando com preço. Tudo bem, mas eu não sei a qualidade, né? A gente não sabe. Né? Ótima marca, holandesa. Top. É uma das melhores. A gente tem muita coisa da Victron, né? Ouvi falar, é muito bom. Vale a pena. Não, vale a pena. Sim. Sempre que está no mar complica, né? Por exemplo, quer ver? A instalação elétrica, não precisa nem ser de lítio, não vamos nem falar, instalação elétrica comum, né? Meu pai, ele foi da Marinha, ele foi oficial de eletrônica, foi ele que criou o centro de eletrônica da Marinha. É o centro mais importante que a Marinha tem. E ele que fazia os projetos e as instalações dos meus barcos. Pena que não está mais aqui. Mas as instalações que ele fazia, né? Tem que seguir aquele padrão. Ele segue o padrão daquela ABIC, American Boat Yacht Council, né? Então, por exemplo, tem que ter, primeiro, o barramento. Minha sugestão, tem que ser de cobre puro. É caro. Não pode ser liga de cobre, né? Porque o terminal que você vai botar tem que ser muito bom. Então, por exemplo, eu sempre comprei da Anchor, uma americana, que ele tem um banho de prata por fora. Aí você bota aquilo no terminal também deles lá, de cobre, não dá oxidação. Aí você tem que ser grimpado, você não pode soldar a instalação elétrica de barco. O cabo da bateria não tem jeito, tem que soldar, mas o resto não pode ter solda. Não pode ter solda. E depois que você grimpou, tem que passar o silicone líquido. E tem que ter aquele material termoincolível. Tem que ter, porque com a marisia, a solda é uma liga. Estanho, chumbo. Quando você bota a marisia, ela fica frágil. Então com o tempo ela esfarinha. Uma solda de 2 anos já esfarinhou. Aí vem mau contato, aquece, tem problema. Então tem que ser solda, não tem que ter solda onde não precisa, grimpado, isolado, o termoencolível por cima, fio tem que ser estanhado, cobre estanhado, não pode ser o cobre comum. Aqui no Brasil tem a Brasil, acho que é fabricante muito bom, exporta muito, eles fazem cabo para a indústria aeronáutica e naval. Acho que é Blue não sei o que, feito em São Paulo. Então, cabo de cobre, mas é estanhado por fora, para não ter oxidação da marisia, porque a marisia que é de graça, né? Tem que ser estanhado. Você pega assim, é prateado. Se raspar, você vai ver que é cobre, né? Esse é o cabo naval. Ainda tem o aeronáutico que é de silicone, porque o cabo naval é com PVC. E PVC você não pode ter no avião, é proibido. Então ele é silicone, é cabo de silicone, né? Então
A instalação tem que ser de primeira. Não tem jeito, né? O motor tem que ser de primeira. Esse é o problema. Esse é o problema. Muito obrigado. Ok? Depois queria pegar teu contato. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.